Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse nosso grande bate-papo, essa nossa conversa sobre carreira, sobre caminhos, sobre trilhas. O objetivo do Somos Mais Que Um sempre foi falar sobre a história de cada um, né? Sobre os casos de cada um. E, em geral, eu acabo abordando aqui, Luiz, eu vou te apresentar daqui a pouco, falar de carreira com o jovem que está ali escolhendo a carreira, falar da carreira com quem está ali no meio da carreira e que às vezes quer redirecionar sua carreira, que é muito comum, né? E também para essa população, esse profissional da minha idade, né, que a gente hoje chama de 50 a mais, que é aquele cara que está tendo que se repensar profissionalmente. E por isso eu gosto, né, eu trago pessoas de profissões diferentes, mas eu gosto muito de trazer pessoas de RH, porque o profissional de RH ele olha a carreira de dois lados, né? A própria carreira e a carreira das pessoas que ele ajuda de alguma forma, ali, seja como um coach, como um mentor, como um profissional de RH. E eu estou trazendo aqui um profissional muito jovem, mas com já uma experiência legal na área de RH, que vai poder nos falar bastante disso, que é o Luiz Felipe. Luiz, primeiro, muito obrigado por estar aqui num sábado de manhã. Eu que agradeço o convite. E o Luiz, ele é um profissional de RH, além de atuar em uma grande empresa, na área de RH de uma grande empresa, também é uma pessoa muito ativa na comunidade de recursos humanos. Essa é uma comunidade cada vez mais importante, Com né? certeza. E aqui em Ribeirão Preto e região, acho que a gente precisa movimentar muito essa comunidade. Bastante. A gente tem uma baixa muito grande de movimentos relacionados a RH aqui na nossa região. Exatamente. Então, bom, primeiro, muito obrigado. Queria que você se apresentasse um pouco e contasse quem é o Luiz, né? De onde que o Luiz veio, como é que ele chegou no RH, como é que ele foi para o caminho do RH. Perfeito. Bom, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, estou muito feliz. A minha trajetória ela não começou no RH, então eu sou formado em engenharia de produção. Então me formei em engenharia de produção, trabalhava numa indústria, né? Tinha uma carreira ali até planejada. Quando a gente fala sobre carreira, eu já tinha um horizonte de carreira, mas eu sempre gostei realmente dessa área de desenvolver pessoas, né? Eu sempre entendi que o RH ele poderia ser um potencializador de pessoas dentro das empresas. Sim. E aí eu comecei a entender sobre mais o RH, só que na época, quando eu estava nesse pensamento, quando você falava sobre RH, todo mundo olhava para departamento pessoal. Sim. Então, existe ainda essa confusão, né? Bastante, existe bastante. E eu acho que os dois são grandes aliados. E quando a gente fala de RH estratégico, a gente tem que olhar para um DP estratégico Sim. também, porque eles precisam se unir. Sim. Mas naquela época você falava, eu quero ir para o RH, você quer fazer folha de pagamento? Eu falava, não é folha de pagamento que eu quero. Eu acho que é um olhar diferente. Sim. Foi aonde eu decidi sair da empresa onde eu estava e começar. Eu já tinha uma carreira estabilizada, como eu falei, então a própria empresa pagava a minha faculdade, porque eles já tinham um horizonte de crescimento para mim. Estava num plano de carreira. Exatamente, já tinha um plano de carreira. E aí eu cheguei para minha família e falei, olha, não é isso que eu quero, eu acho que para mim não dá. Então eu quero realmente seguir essa área de RH. E aí eu saí da empresa onde eu estava e eu comecei na área de RH no departamento pessoal, porque Sim. até então era o que todo mundo falava, no departamento pessoal. Então, ok, vou entender o departamento pessoal. E aí eu comecei que é um conhecimento importante também, né? Extremamente importante. Você entender a legislação, entender como tudo funciona, favorece muito o seu desenvolvimento depois para as estratégias dentro do RH. Então, eu iniciei a minha carreira ali no departamento pessoal, e aí na empresa que eu iniciei, eu tive uma abertura muito grande da minha gestão. Eu falei assim, olha, eu quero implantar algumas coisas aqui dentro, que eu tô vendo no mercado, que eu tô estudando, porque aí eu comecei a fazer pós-graduação na área de psicologia organizacional, comecei a fazer outras formações, né, relacionadas à área do RH e de desenvolvimento humano, e eu falei, olha, eu quero implantar. E aí eu tive total liberdade. Então, assim, eu falo que a minha primeira oportunidade profissional na área do departamento pessoal foi realmente incrível, porque eu tive muita oportunidade ali de implantar. E aí eu comecei a implantar. Implantei um onboard estruturado, implantei do jeito que eu sabia ali pela primeira experiência, implantei um modelozinho de avaliação de desempenho, e aí a gente começou a ter um resultado muito positivo nessa empresa onde eu estava. E essa empresa onde eu estava era uma empresa que era administrada por uma outra empresa, né? Então era uma empresa menor que era administrada por uma outra empresa. E aí a gente tinha uma rotatividade muito grande, né? Tinha terceiros que acabam entrando e saindo, e aí a gente começou a estabilizar isso.
começou a não ser mais. Que são impactos de um RH ainda não presente, né? Uma alta rotatividade, desmotivação. Né? Então, as pessoas não viam um horizonte de crescimento, não tinham feedback daquilo que precisavam melhorar, e começaram a ter, e começaram a querer fazer parte. Aí é o que eu vejo que é um grande papel do RH, fazer com que as pessoas tenham um pertencimento dentro da empresa. Deixa eu pegar, claro, 2 ganchos aqui, porque eu acho que foi fantástico que você falou, porque primeiro é o seguinte, grande parte das pessoas que vêm aqui, Luiz Felipe, falam exatamente essa sua história. Né? Eu comecei por um lugar, me formei por um lugar e acabei indo para outro. Né? É muito comum isso na trilha, na carreira, no caminho. E eu converso bastante aqui com professores do ensino médio para falar com o jovem. Vem também um pouco dessa ter que fazer uma escolha muito cedo, né? É muito cedo e você não sabe do que. E muitas vezes você é pressionado pela família, pela profissão que é legal, pela profissão que dá dinheiro, ou que está em alta no momento. E depois você fala, não é nada disso. Não é nada disso. Né? Então é legal você, mesmo sendo um profissional bem jovem, já ter passado por isso, né? E muitas vezes, né, no seu relato, né, você tem que voltar às vezes um passo, né? Você tem que muitos passos, na verdade, foram muitos passos. Então eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque leva um pouco de coragem também, né, fazer isso, né? Eu vejo realmente isso que você trouxe. A gente tem que escolher, fazer uma decisão muito rápida, né? Na verdade, não terminou não, né? No ensino médio ali, você já começa a ser pressionado. E aí, qual vai ser? O ano que vem? O que você está te esperando, né? E eu vejo que é uma dificuldade muito grande, até muitas vezes pela formação que a gente vem tendo, de não ter matérias, muitas vezes, tão específicas de algumas profissões que a gente precisa. Sim. Então, ou muitas pessoas seguem a profissão que o pai ou a mãe tem, ou que um irmão mais velho tem, ou que os amigos falam que é legal. Exatamente, ou de uma referência. Então, assim, isso aconteceu comigo. Por que eu estava nessa empresa seguindo? Porque meu pai trabalhou nessa empresa há 47 anos. Ele ficou 47 anos na mesma empresa. Que era uma coisa muito comum na geração anterior. Exatamente. Então, a hora que eu estava nessa empresa, eu falei, poxa, meu pai está há 47 anos. Tudo que eu já tive desde a minha criação veio dessa empresa. Eu tô feito, eu tô tranquilo. Só que a gente entra nesse sentimento de, será que é isso mesmo que eu quero pra minha carreira, né? E até durante muito tempo, quando eu comecei a entender, eu comecei a parar para pensar, e quando eu entrei pro RH, eu pensei muito sobre profissionais. Eu ajudei bastante profissionais nessa questão de ser mentor realmente, de olhar e falar assim, olha, é sua carreira, então você tem que desenhar as suas regras para sua carreira. Então você não precisa olhar para a carreira do outro e tentar seguir a mesma carreira, né? Você sabe que assim, eu fiz uma transição muito parecida, assim, um pouco mais velha que você, na verdade, e é ruim, né, porque às vezes você está bem sucedido, você está muito estável, e é difícil sair, né, de algo que você está bem sucedido, está estável. E eu fiz essa transição para ser professor, inicialmente, depois voltei para a consultoria. E eu contava essa história, né, para os meus alunos, né, de ter saído de uma grande empresa, de um grande cargo, para poder dar aula. E muitas vezes eles falavam assim, nossa, mas que loucura, né? E esse primeiro livro que eu lancei, o Não Deixa a Vida, que é de 2009, Não Deixa a Vida Me Levar, ele conta essa história, né? A história de por que eu fiz a decisão de sair, porque é aquela história, você se sente infeliz naquilo que você está fazendo, você está ganhando dinheiro, mas não está valendo a pena, né? E depois abordando esse profissional, falando com esse profissional, né? Principalmente no LinkedIn, muitas vezes a pessoa sai de um emprego porque foi demitida, ou porque a empresa... E ela está tão desesperada para buscar um outro emprego que ela busca outra coisa exatamente igual e fica presa. E às vezes é o momento de você se pensar e falar, não, peraí. Momento de refletir, de refletir. E outra coisa, pegando um outro gancho no que você falou, que eu achei muito interessante, porque eu já discuti isso aqui com outras pessoas, é o seguinte, apesar de se enxergar a importância do RH estratégico, muitas empresas ainda têm um RH operacional, quase um DP, né? Não desmerecendo, como você disse, o trabalho do DP, são funções diferentes, né? Mas eu converso, por exemplo, com a Daniele Moro, ela sempre fala isso, a Marina também lá da PROP, que elas falam o seguinte, né? Enquanto o RH estiver só fazendo coisa operacional, ele nunca será estratégico, né? Ele tem que buscar esse caminho como você buscou, né? Sim. E realmente, eu vejo hoje que não é nem por falta, muitas vezes, de conhecimento, é porque às vezes a gente está tão atolado de tantas coisas que ele acaba se tornando um RH mais operacional.
E nem é muito pelo DP. O RH operacional mesmo, que eu brinco que é o RH tirador de pedido, né? Que é aquele RH que as pessoas só veem, ó, eu preciso disso, é tantas pessoas, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Isso só fica tirando pedido, né? Ao invés de você atuar estrategicamente, você se antecipar, você conseguir mensurar dados, para conseguir trazer mais clareza de direcionamento. E eu falo muito que as empresas elas vão ter um ganho muito grande quando elas começarem a entender o papel do RH nas tomadas de decisões estratégicas da empresa, de sentar na mesa para tomar decisões. Alguns casos assim, muito clássicos que acontecem as empresas definem ali o seu planejamento estratégico do ano. Né? A gente quer faturar X% a mais no ano, quer crescer tanto, quer aumentar vendas. E aí, muitas vezes, acaba decidindo ali quais são os passos que eles vão tomar sem envolver o RH. Então, a gente vai faturar 20% a mais esse ano. Para a gente faturar 20% a mais, vamos contratar 5 pessoas a mais. E aí decidem por isso. E aí, quando a gente olha para a folha de pagamento, ela fica uma folha de pagamento inchada. A empresa, às vezes, não consegue manter ali equilíbrio entre receitas e despesas relacionadas à folha de pagamento. E aí eu olho e falo assim, olha, se vocês tivessem envolvido o RH, a gente poderia pensar em soluções mais estratégicas. Talvez a gente não precisasse contratar 5 pessoas a mais. Vamos pensar em políticas de remuneração variável? Vamos pensar num formato no qual a gente consiga aumentar a performance do time que está atual sem contratar novas pessoas? Repensar ali algumas atividades, algumas descrições de cargo. Exatamente, divisão de atividades que a gente tem dentro do setor e que vai fazer com que as pessoas... Vamos pensar em inteligência artificial, que pode otimizar o tempo desses vendedores para que eles possam estar mais tempo prospectando e vendendo ao invés de fazendo input de vendas. Perfeito. Então, nossa, você falou uma coisa que é meu cotidiano hoje, porque eu dou consultoria para empresas, não na área de RH, na área de gestão de processos e estratégia. E a nossa grande discussão hoje, estamos desenvolvendo um IA específica para a empresa, é exatamente essa, senhor. Se você analisa o cotidiano de um vendedor, ele leva de 2 a 3 horas por dia em processos operacionais. Procurar o último pedido do cliente. E aí, a IA que nós estamos pensando, ela fala assim, se eu tirar essas 3 horas operacionais desse vendedor e jogar elas para relacionamento, eu não preciso contratar um vendedor a mais. Exatamente o que você falou. Exatamente. E aí, quando as empresas percebem esse ganho que elas podem ter envolvendo o RH nessas decisões, tendo um RH mais ativo, que traz métricas, que traz dados, elas começam a ver um outro horizonte de crescimento para a empresa. Porque, como eu falei desde o começo, o RH, e aquele que eu sonhava desde a minha transição, que é o que eu vivo hoje, é esse RH potencializador de resultados dentro da empresa através das estratégias de pessoas. Você falou uma coisa que também me chama muito a atenção, principalmente naquelas empresas que não tem um RH interno. Geralmente, é muito comum que as empresas tenham um DP. O DP, na grande maioria das vezes, é interno, porque tem que fazer folha de pagamento, tem uma série de coisas, controle de ponto, mas terceirizam o RH. E aí uma observação, não é uma crítica, é só constatação, eu como consultor, eu sempre digo assim, eu não sou consultor de tudo, eu sou consultor disso, porque é isso que eu sei fazer. E eu vejo, às vezes, algumas consultorias de RH que querem se posicionar como um RH generalista. Eu faço recrutamento e seleção, eu faço treinamento e desenvolvimento, eu faço cultura e são características diferentes, são competências diferentes, é lógico, o profissional precisa saber, mas você tem que ver. E aí eu vejo um descompasso que você falou, precisa contratar 5 pessoas. E aí se joga para esse RH uma ficha desatualizada de cargo, uma descrição que não tem nada a ver, o RH não sabe onde buscar essas pessoas, busca a pessoa fora do perfil, porque o perfil não está bem claro, e aí fica aquele jogo de, essa pessoa não serve, essa pessoa não serve. Né? E isso gera mais turnover, mais... Exatamente. E não só isso, né? Gera aquela briga. A culpa é de quem de ter contratado errado? É do RH, é do gestor que não soube descrever realmente o que ele precisava, desde comportamentos, técnica. E eu vejo realmente muito isso, né? Hoje eu entendo que consultorias de RH, elas são muito bem vistas quando elas vêm para ajudar na implantação de um processo, mas depois precisa ter alguém lá dentro da empresa para dar sequência naquilo. Para viver realmente o cotidiano daquela empresa, né? E a gente sabe que implantar um processo ali de recrutamento e seleção é tranquilo, você pega material na internet, só que aquele processo, que é o padrão, que todo mundo sabe, funciona para aquela empresa? Será que fazer entrevista com o gestor, entrevista com o RH, entrevista técnica, funciona? O tipo de entrevista que eu uso. Exatamente, por competência, ou é uma entrevista mais técnica.
dá certo para aquela empresa naquele momento? Quem que vai conseguir medir isso? É tendo uma pessoa ali dentro olhando para os processos, né? Olhando para o funcionamento da empresa, para o nível de maturidade da liderança, que é extremamente importante, porque um RH não faz nada sozinho se a gente não tiver uma liderança que entenda os processos do RH. E aí, eu tenho uma coisa que, para mim, uma grande crítica que eu sempre fiz às empresas, e não é um problema do RH, muitas vezes é um problema da liderança, é promover pelos motivos errados. Né? Eu sou um bom técnico, então coloca esse cara aí de chefe, de líder, de gerente, de gestor, de supervisor. Não, são competências completamente diferentes. E já que eu coloquei a pessoa nessa situação, agora eu tenho que desenvolvê-la. Exatamente. E a gente vê isso acontecendo muito nas empresas, né? Sempre aquela pessoa que se destaca, as pessoas querem entender que ela vai ser uma ótima líder. E são coisas totalmente diferentes. E quando a gente fala sobre esse crescimento do RH estratégico dentro da empresa, é para trazer essas clarezas, porque hoje as pessoas entendem o quê? Para eu crescer dentro de uma empresa, eu preciso ir para um cargo de gestão. Não, a gente fala de carreira em Y. Você pode ser um ótimo especialista. É só você ter clareza de que você é bom tecnicamente e quer crescer nessa, se tornar um especialista, que foi o que você trouxe, né? Hoje a gente fala de muito generalista. Não, eu quero ser um especialista em cultura e engajamento. Eu quero ser um especialista em recrutamento e seleção. Sim. Então, há as vertentes de crescimento para especialista, não só dentro da área de RH, sim, como qualquer outra área. Só que a gente acaba, muitas vezes, que a liderança entende que, poxa, para mim fazer um desenvolvimento, um PDI, eu vou ter que desenvolver para a liderança. E aí acaba perdendo um ótimo técnico e muitas vezes perdendo uma ótima equipe. Porque a equipe vai embora. A equipe vai embora, porque você coloca aquela pessoa que não tem habilidades para fazer gestão, e aí vem um outro caso muito sério que foi o que você falou. O líder coloca e simplesmente fala, tá bom, você era muito bom, agora você toca. Não pense no desenvolvimento, não pense em acompanhar, não fazer uma delegação de atividades correta, né? Sim. Simplesmente fala, você tem que fazer isso, e segue a vida. Você sabe assim, ouvindo você contar essa história, né? Eu não sou um profissional de RH, mas durante um período da minha vida, né, eu fui dentro da empresa assumindo algumas funções e chegou no momento que eu tinha uma equipe enorme, 300 pessoas na minha equipe. E aí, nesse momento, eu falei assim, eu preciso entender de gente, porque agora não adianta entender do negócio, eu preciso entender de gente. E eu fui fazer um MBA de RH muitos anos atrás, e quando eu entrei no RH, no curso, fui olhando para todas as áreas ali, treinamento, desenvolvimento, plano de cargos e salários, e eu me encantei pelo recrutamento e seleção. O meu TCC é sobre recrutamento e seleção, e eu produzo conteúdo para cursos à distância e para outros materiais, e uma das primeiras disciplinas que eu gravei para a EAD foi recrutamento e seleção, inclusive um material que eu acabei de renovar, já é a terceira vez que renovo. Porque eu sempre falo o seguinte, né, que se você recruta bem, seleciona bem dentro da cultura da empresa, com fit cultural, olhando para as características não só do candidato, mas da equipe na qual ele vai participar, né? Se ele cabe dentro daquela equipe, porque existe a cultura da empresa, mas existe a cultura da equipe, que é diferente. Todos os outros processos ficam mais fáceis, né? Porque treinar e desenvolver vai ficar mais fácil, porque aquela pessoa mais adequada àquele contexto, né? E eu vejo ainda, e depois nós vamos entrar no RH da nossa região, para até você poder falar das suas outras atividades, eu vejo ainda uma certa ansiedade da empresa de contratar logo, põe alguém logo aí, porque eu estou com um cargo em aberto. Né? Você percebe isso? Bastante. E, na verdade, teria que ser o inverso, né? As empresas deveriam pensar muito em demitir rápido um colaborador que não está e contratar assertivamente um colaborador novo para aquela posição. Então, essa questão da agilidade, que eu sei que a gente precisa, né? As empresas precisam se movimentar, mas se a gente não tem toda essa estrutura que você trouxe, a contratação só por contratação vai trazer um prejuízo muito maior do que se ele demorasse um pouco mais, ficasse sem aquela pessoa no posto, né? Utilizasse às vezes de uma mão de obra ali que já tem dentro da empresa para suprir aquela falta do profissional por um tempo, do que realmente sair nessa correria de contrata de qualquer jeito, contrata de qualquer forma, sem avaliar todos esses requisitos. Por quê? O custo do treinamento dessa pessoa, né? O custo de inserção desse profissional dentro da empresa, o custo do que ele pode causar, exatamente, o custo do que ele pode causar na equipe por não estar alinhado com aquela equipe como você trouxe, né? De olhar para o time, para a cultura daquele time, ele pode ser muito maior do que você ficar sem o profissional. Sim. Então, muitas vezes as empresas não colocam isso na balança, né, de quanto esse tempo. E uma coisa muito legal que você trouxe do recrutamento e seleção
principalmente das pessoas que atuam, né, com recrutamento e seleção, eu vejo que falta muito um olhar sobre o negócio também. Então, que é esse afastamento do RH da estratégia. Perfeito, né? Perfeito. Então não é entender somente daquilo que o profissional, eu sei fazer um processo seletivo, eu sei o que eu preciso perguntar, as competências, mas eu preciso entender do negócio, em qual área que ele vai entrar, o que faz, como que a empresa ganha dinheiro, você vai entrar para uma vaga de vendas ou operacional, né? Como que o pessoal lá trabalha, quais são os principais desafios daquela equipe, né? Como é a atividade. Como é a atividade, porque você consegue realmente olhar para o candidato, trilhar uma sequência ali de perguntas que vão conseguir fazer com que você tenha uma extração maior de informação do candidato, olhando para o negócio também, e não somente para o profissional em si. Porque olha que você vê ali o profissional, e isso acontece muitas vezes. Você olha para o profissional, trazer até para o hoje, né, onde eu estou atuando. Às vezes você olha, a gente tem muitas vagas operacionais, né, na empresa. E às vezes você olha para o profissional e fala assim, poxa, eu acho que ele vai se dar muito bem. Se eu não entendo a atividade em si, a hora que ele chega e vê, nossa, é operacionalzão mesmo, aqui, né? É mão na massa, é sol, é rua. A pessoa fala, não é para mim. E talvez se eu tivesse entendido aquilo no momento da entrevista, na condução das minhas perguntas, eu já ia entender que aquele profissional, se ele fosse pra rua, braçal, ele vai falar, não é para mim. E aí eu consigo ser mais assertivo na contratação. Cara, concordo muito com o que você está falando, porque assim, tanto na minha profissão, antes, né, como executivo e depois como consultor, eu viajei o Brasil inteiro, morei em vários estados do Brasil, em várias cidades, e não sou de Ribeirão, moro aqui há alguns anos, vim para cá para fazer uma consultoria. E cada cidade é uma cidade, cada cultura é uma cultura, e dentro da cidade, cada empresa tem uma cultura diferente. Né? Eu trabalhei muitos anos na Ambev, e muitas vezes, quando eu chego numa empresa para dar consultoria, a pessoa fala assim, você coloca a cultura da Ambev aqui? Eu falo, não. Porque cada cultura, cada empresa, cada local é um local. E se você, como profissional de recrutamento e seleção, e treinamento e desenvolvimento também, né, porque eu dou treinamento para empresas há muitos anos, e eu percebo às vezes que a contratação ela é feita sem um entendimento do que é a necessidade, a contratação do treinamento, do que é a necessidade da equipe. Né? Por isso que a gente vê tanto treinamento genérico, né? Coisas assim. E a percepção que eu fui tendo na minha experiência, e você já passou por várias empresas, você deve ter ela também, que assim, não adianta eu achar que existe um tipo de profissional que é ideal para... Né? Cada empresa é um local, cada momento da empresa, aquela equipe específica, aquele líder específico demanda um perfil diferente de pessoas. Exatamente. E a área de treinamento e desenvolvimento, ela precisa ser desmistificada dentro da empresa muito por conta disso que você trouxe, né? Às vezes o RH, e por isso que eu falo tanto do RH sair desse papel de tira pedido, de estar na área, né? Porque às vezes o RH idealiza, nossa, eu acho que para aquele time eles precisam de um treinamento de comunicação. E aí você vai lá e contrata um treinamento de comunicação genérico, que vai falar sobre etapas de comunicação, que é o que todo mundo já sabe, mas a dor realmente que aquele setor está precisando sanar com um treinamento não é aquilo que a gente contratou. Então, se o profissional está mais próximo, ele consegue realmente entender as dores, né? Por isso que a grande vertente que vem muito forte aí do RH é o BP, né? Sim. Que é o Business Partner, que é realmente o parceiro de negócio que ele está ali dentro do setor. Business. Exatamente. Ele está dentro do setor, está dentro do negócio, está acompanhando as narrativas dentro dos setores, né? Para que entendendo ele consiga... aquele líder específico. Exatamente, tendo proximidade, criando esse tipo de conexão, para que quando ele pensar em soluções ali que sejam voltadas para a área do RH, para aquele setor, ele consiga ser assertivo, né? Ele consiga realmente entregar algo que vai sanar a dor daquele setor e não só mais um treinamento. Sim. Que as pessoas vão lá, só ouve e saem de lá sem conseguir colocar nada em prática. Vou dar um exemplo assim. Grande parte dos treinamentos que eu dou é para a equipe comercial. Dou para outras áreas também, mas em geral é equipe comercial. E é aquilo que você falou, é comunicação, é negociação, é prospecção de cliente, é liderança de equipes comerciais, essa coisa. Você pega uma equipe comercial, geralmente maiores, né? Porque tem para contratar, geralmente são equipes maiores. Você tem aquele cara que está lá há muitos anos, ele sabe tudo, ele já passou por vários treinamentos. E ele tem aquele lá novinho que acabou de entrar e que está sedento por treinamento. Aí você, como treinador, você chega lá e nos 5 primeiros minutos do treinamento, todos eles te leram.
Então, esse cara aqui, antigo, que já passou por vários treinamentos, ele olha para o treinador e fala assim, mais um que vai falar tudo aquilo. Aí, sabe o que ele faz? Ele já parou de prestar atenção. Já se desligou. E do outro lado aqui tem aquele que vai lá ficar assim, nossa. E isso, olhando do ponto de vista do treinador, também vem, às vezes, de uma falta de um briefing bem feito, né? Ou dessa possibilidade de entender essa equipe, né, com profundidade. Perfeitamente, né? Quando a gente olha para esse cenário, se a gente tem uma pessoa que realmente entende o poder do treinamento, é uma pessoa que vai fazer um levantamento de informações bem coerente para poder montar um treinamento específico, né? Com soluções ali que vão atender as necessidades da empresa. Então, é isso que você trouxe, né? O treinador também precisa ter esse posicionamento de olhar para esse briefing bem feito, né? O que está acontecendo, listadores, muitas vezes estar um dia ali no time para entender a movimentação, entender um pouquinho do perfil das pessoas ali para saber como abordar as pessoas da melhor forma. Então a gente vê ali que existem muito, você trouxe, né, de consultorias genéricas, né? Eu tenho um produto de prateleira pronto. Eu tenho um produto de prateleira, tá aqui, ó, eu te entrego, é isso. Sem entender realmente o que vai entregar e o que as pessoas vão conseguir te colocar. E aí vem um erro também muito grande do RH nesse papel, que é, finalizamos o treinamento, como que eu vou medir resultados pós-treinamento, né? Avaliação de reação, medir resultados. Patrick, claro. Exatamente. Qual que vai ser a métrica que eu vou usar para saber se o treinamento de vendas que eu fiz rendeu resultados, né? O pessoal está vendendo mais, ou era para uma estrutura de processo, o pessoal está errando menos nos processos. Então, qual que é o formato que eu vou medir? Porque qual o indicador, né? Qual o indicador? Porque muitas vezes eu vou lá, aplico o treinamento, todo mundo sai sorrindo e fala, não, foi muito bom. E aí, melhorou, não melhorou, ficamos na mesma, o ROI do treinamento valeu. É o que eu falo dos treinamentos motivacionais. Eu entendo a importância das palestras motivacionais, essa coisa, mas eu acho que elas talvez seja uma das que menos ROI tem, né? Porque ela é uma pílula. Sim. A pessoa sai dali motivada, mas o que ela trouxe de resultado no médio e no longo prazo? Às vezes pouca coisa, né? E às vezes são os treinamentos mais caros que tem. Né? Exatamente. Mais caros. Exatamente. Deixa eu trazer uma coisa que você falou mais no início, que eu achei bastante interessante, né? Quando a gente pensa no RH, ainda há uma visão de muitas empresas desse RH operacional, às vezes até do DP como RH, né, apesar de serem atividades diferentes. Isso é uma observação que, quando eu cheguei em Ribeirão, eu observei isso aqui em Ribeirão. Né? Ribeirão é uma cidade que tem poucas indústrias, né, uma cidade mais voltada para o agronegócio, um agronegócio tecnológico, né, investe bastante na tecnologia, e muito comércio, muito varejo. E eu fui percebendo, né, pouco esse RH estratégico e pouca movimentação dos profissionais de RH nesse sentido. A BRH faz um papel, né, disso, a gente vê alguns grupos, né, fazendo ali network, porque eu acho que o RH é muito importante, o network no RH, porque você vai trazer uma coisa de fora, você vai aprender com outra pessoa, você vai fazer, né? E eu não sei se é uma percepção de quem vem de fora, como você está aqui há mais tempo, eu queria que a sua leitura sobre isso, né, sobre esse mercado, sobre como o RH está se desenvolvendo na nossa região. Sim. Isso é muito forte, porque realmente a gente vê uma dificuldade muito grande dos profissionais se unirem aqui. Eu vejo muitas vezes uma resistência, muitas vezes, deles estarem juntos. Eu vejo alguns movimentos, mas são grupos pequenos, né? São movimentações que não são realmente para explorar cada vez mais como o RH pode se unir para poder, né, pensar em inovações, trazer soluções para dentro das empresas. Então eu vejo muitas vezes esses RHs mais intimistas. Muitas vezes dentro de casa, né? Dentro de casa. Ele fica para dentro de casa. Exatamente, intimista ali dentro de casa. E eu vejo que um pouco disso ele pode acontecer até pelas empresas, tá? Pela identificação das empresas. Eu não vou deixar que o meu RH vá para um evento porque ele vai falar informações da empresa e ele vai compartilhar informações, daqui a pouco a gente está perdendo profissionais para essa empresa, mas porque as empresas elas estão com essa visão limitada do RH operacional. Perfeito. Elas não estão com esse olhar do que o RH pode realmente trazer de inovações e soluções. Inclusive, eu venho acompanhando aí muitos podcasts, muitas aulas relacionadas ao desenvolvimento desse RH,
E muitas empresas, não aqui em Ribeirão, né, mas fora, estão olhando até para o RH como um impulsionador da transformação digital dentro das empresas. Tem esse papel, né? Porque ele que vai desenvolver, vai pensar o plano de desenvolvimento de competências, né? Exatamente. E aí, quando você olha para as empresas daqui da nossa região, né, de Ribeirão Preto, eu vejo que eles ainda têm esse olhar muito fechado para o RH. Daquele RH tirador de pedido. Não, o meu RH ele só serve para contratar, demitir. Não faz parte da reunião estratégica. Não faz parte da reunião, ele não faz parte do nosso planejamento, ele está fora disso. E aí eu vejo que isso limita muito a percepção do RH do quanto ele pode contribuir. Então, durante a minha jornada também, eu desenvolvi um projeto de mentoria, né, que é o segundo papel que eu tenho ali, que eu desenvolvo profissionais da área de RH para trazer essa clareza. E o primeiro passo que eu tenho ali dentro da minha mentoria é o posicionamento do RH. Porque se ele não se posicionar diferente dentro da empresa, não espere que a empresa olhe para ele e fale assim, olha, você realmente precisa ser um RH estratégico, você precisa vir para a nossa mesa, sentar aqui com a gente para discutir. Ele precisa ter essa visão para poder se posicionar de forma estratégica. Uma vez eu assisti uma palestra da Marina, que ela fala isso, se você não bater na porta, ela falou, essa reunião é sobre o quê? É sobre eu preciso participar dela, né? Exatamente. E eu vejo que os RHs, eles ficam nessa espera, né? E um caso muito forte, assim, de Ribeirão Preto. Geralmente, um profissional de RH, nas empresas aqui de Ribeirão, ele responde para quem? Um gerente administrativo. Ou para o gerente financeiro. Que tem mais a ver com o DP, porque Exatamente. O DP está abaixo do financeiro por causa de pagamento. Folha, imposto. Exatamente. Então, eles estão respondendo para um gerente financeiro, para um gerente administrativo, que muitas vezes não tem esse conhecimento, né, essa percepção do que o RH pode trazer. Que acontece isso também com o gerente administrativo financeiro. Sim. Ele também não está na estratégia, às vezes. Muitas vezes. O financeiro, sim, mas o administrativo, na maioria. Exatamente. Então, isso acaba limitando ainda mais. Porque ele fala assim, Felipe, eu vou levar um projeto ali de uma implantação de um benefício para o meu gerente financeiro, o que ele vai ver? Custo. E aí ele me trava, eu falei, pois é, por isso que a questão do posicionamento, da forma de entrega, e quando a gente olha para um profissional, para um RH estratégico, como você está levando isso? Quais são os indicadores que você está levando? O que você está levando? Porque eles vão olhar números, as empresas vão olhar números, não tem como. Eu brinco muito Você tem que fazer essa conta que você acabou de dizer, né? Quanto custa eu contratar rápido ou levar um mês para contratar, mas contratar certo? Exatamente. Eu brinco muito com o pessoal, né, do RH que fala assim, você acha que você foi para uma área de humanas? Desculpa te informar, mas você vai ter que fazer conta, vai ter que fazer dashboard, vai ter que criar indicadores, porque você vai ter que trabalhar com número, porque o mundo corporativo ele é através de resultados tangíveis, né, de números. E aí eu falo muito que o que os RHs mais erram? Eles levam um sentimento. Um CEO de uma empresa, um diretor, ele não vai entender o sentimento, ele vai precisar tangibilizar aquilo. Se a gente for olhar para perfis comportamentais, ele é executor, ele quer número, ele quer o resultado. Eu acho que aquele setor está com problemas. O sentimento do achismo, para dentro de uma empresa, você já descredibiliza o RH, né? Cara, eu dou muita consultoria para empresas familiares no processo de profissionalização, em momentos de profissionalização, não só aqui em Ribeirão, no Brasil inteiro. E o que acontece, né? O dono, eu vou chamar de dono porque ele não é um executivo, ele não é um CEO, ele é dono, né? Ele tem aquela visão do dono. Ele nunca enxerga a empresa como a empresa realmente é. Aliás, o nosso papel como consultor é falar para ele qual é a empresa dele, né? E, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples disso. O RH vai lá e faz uma pesquisa de clima, que eu acho muito importante, mas eu sempre falo que a primeira pesquisa de clima não vai refletir o clima da empresa, porque as pessoas têm medo de responder, vão responder. Se é anônima mesmo. Se é anônima mesmo, então só vai começar a fazer sentido lá pela terceira ou a quarta, né, que a coisa já andou um pouco, as pessoas criaram confiança naquilo. Aí o RH vai lá e apresenta isso para o dono, o empresário, e fala assim, o clima da empresa está assim, essa área está ruim, essa área está com problema de liderança, essa área está doente, que adoece, as pessoas adoecem fisicamente. Ele não. Eu entro lá, está todo mundo feliz. É lógico, porque na hora que ele entra, todo mundo bate palmas, hein? Todo mundo ri, né? Ele conta uma piada sem graça, todo mundo ri. E ele não tem o entendimento da empresa dele, real. E às vezes, é o que você falou, o RH, ao falar disso, fala em emoções. E a emoção é difícil de entender dentro do business, né?
Exatamente. E aí, quando a gente consegue tangibilizar isso estrategicamente para números, né? Olha para o meu turnover, olha o custo de rescisão que a gente está tendo, né? Olha o custo de absenteísmo que a gente tem, olhando para a estratégia. E aí, o que eu gosto muito de trazer? Eu preciso conectar esses indicadores de RH aos indicadores estratégicos da empresa. Então, de nada adianta eu ficar lá medindo, às vezes, o indicador do RH, que ele não conversa com o indicador estratégico da empresa. Aí, toda reunião que eu tenho, a oportunidade, uma das únicas, né, porque é o que acontece hoje, o RH consegue uma oportunidade de falar com o dono ou com o seu gerente, ele leva dados que, para ele, não vai fazer sentido nenhum para o que eles estão projetando de crescimento para a empresa, ou de redução de custo. Uma desconexão. É uma desconexão. Então, a gente não linka, né, esses indicadores do RH com os indicadores do negócio. E o RH estratégico, ele precisa, como eu falei, né, entender de negócio, ele precisa entender como o negócio funciona, como aquele negócio ganha dinheiro, como que aquele negócio faz negócio realmente, para que as estratégias dele relacionadas à gestão de pessoas converse com toda essa estratégia do negócio. Tem áreas que você mais fácil, assim, você consegue medir, por exemplo, e essa é um indicador muito claro. Se você tem um turnover na área comercial, você mede a venda que perdeu. Você fala assim, ó, vendia tanto, esse cara saiu, vendeu, caiu. Então é muito fácil de medir. Por isso que a área de comercial é uma área que os executivos, os CEOs, olham muito, falam, não podemos perder ninguém aqui. Exatamente. Porque ele sente. Fácil ali, né? Agora, é difícil medir isso numa área administrativa, numa área operacional, e eu acho que aí que está o papel do RH de escolher os indicadores, né? Correto. Perfeitamente. Eu vejo muito que as empresas elas acabam pecando muito, e por isso que eu falei da liderança madura, né, de ter uma maturidade ali, de entender, porque a liderança ela precisa começar a criar quais são os meus indicadores de performance para o meu time. Então, eu tenho um time administrativo ali, é um contas a pagar, é um financeiro, tá? Quais são as atividades que esse pessoal executa, qual é o tempo de execução de cada atividade, o quanto que essas pessoas conseguem produzir durante um dia dessas atividades que são listadas para elas, como que é feita a divisão de atividades dentro desse setor. E aí o RH ele pode ser um apoiador de ferramentas para essa liderança. Mas eu, como RH, eu nunca vou saber exatamente quanto tempo cada pessoa vai demorar. Então é o líder que precisa dessa proximidade com o RH e fala assim, olha, eu preciso de uma ferramenta para medir isso. Ok, vou pensar numa ferramenta. O BP entra muito nisso, porque ele entende o negócio. Exatamente, ele está próximo, ele consegue fornecer uma ferramenta, né, que vai suprir ali a necessidade daquele líder para pensar no indicador de performance. Mas eu vejo que todas as áreas dentro da empresa precisa ter indicadores de performance. Não tem como a gente trabalhar isso, muitas vezes até para você medir senioridade de colaborador, né? Hoje, o que eu tiro um júnior para um pleno e um pleno para o sênior? É tempo de casa, que geralmente o que geralmente as pessoas acham, né? Eu tô aqui há 5 anos, eu já tenho que ser um sênior. E a pessoa está entregando o que um júnior faz, ela não consegue desenvolver uma atividade completa sozinha, o tempo dela de execução é muito baixo, ela não consegue treinar outras pessoas, né? Ela não traz inovação para a atividade que ela está fazendo. Essa falta desse plano de carreira claro também é um grande problema que eu vejo nas empresas e no RH, né? Assim, não existe uma clareza assim, por que eu sou promovido, por que eu sou sênior, por que eu sou... na grande maioria das vezes é tempo de casa, né? Exatamente. E não tem nada a ver com competência, e isso gera uma insatisfação dentro da empresa, gera desmotivação, por que o outro foi promovido, né? E essa falta de clareza prejudica também o clima organizacional. Traz uma insegurança para o colaborador, né? Aquela insegurança de só é promovido quem é amigo do chefe. Só é promovido quem faz aquilo que eles querem que faça, né? Entra o famoso puxa-saco, né? Sim, que a gente traz. Porque não falta essa clareza realmente, né? As empresas, muitas vezes, ela até tem lá uma tabela salarial que quem comanda aquela tabela é o RH e o gerente da área. Não tem uma tabela de critérios, o colaborador não tem transparência. Exatamente. Para mim sair do júnior para ir para o pleno, quais são os requisitos que eu preciso ter? Quais são as avaliações, o meu nível de avaliação de desempenho? Como essas avaliações são feitas? Exatamente. Né? Então, essa clareza, e é o que machuca muito os colaboradores. Né? Eu, como falo para muitos RHs, né, produzo conteúdo para Instagram, TikTok, utilizo, eu recebo muito comentário de profissionais machucados pela falta de transparência, né, das empresas relacionadas a isso. E atribuindo algumas atividades que não é do RH, como, por exemplo, de fazer um PDI com um colaborador, que é da liderança, ao RH. Porque como que eu vou te desenvolver se eu não estou no seu dia a dia? Se eu não sei o que você precisa para melhorar o seu desenvolvimento, né?
Então o RH ele cria um modelo ali de avaliação de desempenho, instrui a liderança aplica a avaliação de desempenho no colaborador. Sim. Só que esse processo, muitas vezes, ele acaba falhando de uma forma geral, desde o RH, que não entende quais são os critérios que ele está colocando. Como é feito. O RH coloca lá vários critérios que não tem nada a ver com o que o líder vai avaliar. O líder não avalia da melhor forma ou não dá o feedback da melhor forma. Ou não está nem pronto para isso. Ou não está nem pronto para isso. E quem sente é o colaborador. Aí o colaborador sai da empresa machucado, frustrado, falando que nada funciona, que ele não tem crescimento. Sim. E aí a empresa olha e fala assim, mas era um colaborador ruim mesmo. E isso é uma coisa que tem uma explicação psicológica, tem áreas de estudo sobre isso, né? Num grupo social, e a empresa é um grupo social, né? Sim. Um dos principais motivadores é o senso de justiça. Né? Então, existem diversos experimentos que mostram isso. Né? Tem um videozinho que eu acho fantástico, um experimento com crianças, não sei se você já viu esse vídeo, depois eu te mando ele. Eles pegam crianças e dão para duas crianças sentadas numa mesa, eles dão para uma assim 10 moedinhas de chocolate e falam para ela assim, ó, você pode ficar com quantas você quiser ou você pode dividir com a outra criança. E aí alguns falam assim, tá, então eu vou ficar com 9 e vou dar um para outra. Só que a outra tem a prerrogativa de dizer o seguinte, se ele não aceitar, nenhum dos dois ganha nada. Então ele fala assim, ó, se você... Não quero, não aceito. E aí, em geral, o que acontece? Né? A pessoa divide, fica com 9 e o outro fica com 1, e essa que ficou com 1 fala, não aceito. E aí tem uma fala de uma das crianças que é fantástica, ela fala assim, mas você não tinha nenhum, eu estou te dando 1, é meu, eu estou te dando 1. E ela fala assim, mas não é justo, você vai ficar com 9. Então, isso vem da criança, vê como isso não é nem... Já é nosso, intrínseco a nós. A sensação de justiça é uma das que mais motiva ou desmotiva. E na empresa é muito forte. Se eu sinto que a pessoa foi promovida por um motivo diferente, eu me desmotivo, eu me sinto injustiçado, eu quero ir embora. Né? Que é o que você falou. E aí, eu queria agora fazer um shift assim, ó, mudar o assunto. Porque a gente está falando da empresa, do RH, tal coisa, mas eu queria falar da carreira em RH, né, do profissional de RH. E uma das coisas que você falou que eu achei interessante assim, é que esse RH fica dentro de casa, né, muitas vezes não sai, a empresa não incentiva que ele saia. Sim. E quando eu falo naquele momento de mudança de carreira, né, lembra que eu te falei que eu quero falar com 3 públicos aqui, né, aquele do meio, que é aquela transição que você fez, e o da minha geração que está tendo que mudar de carreira. O que eu vejo muito nas pessoas que ficam numa empresa, ou em várias empresas, a pessoa fica dentro da empresa, enfiada lá dentro, e na hora que ela é mandada embora, ou a empresa quebra, ela sai desesperada. Esse livro ali do Desemprego à Recolocação, quando eu publiquei ele, eu falo sobre isso, ela sai desesperada querendo fazer um network, não, porque eu preciso conhecer as pessoas. E eu sempre falo, não, network você faz antes, você faz quando você participa de grupos, quando você doa primeiro, quando você faz pelo outro primeiro, antes do outro fazer por você. E eu vejo assim que existe uma dificuldade do profissional de RH, de outras áreas também, sim, tá? Mas no profissional de RH, de fazer parte desses grupos, porque isso, para ele profissionalmente, além daquilo que ele traz para dentro da empresa, como benchmarking e tal coisa, para ele isso é fundamental. Estar dentro da comunidade, conhecer pessoas, se relacionar, as pessoas te conhecerem, né? Falar quem é esta pessoa, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo simples que aconteceu. Eu te convidei, porque eu vi lá suas postagens, vi, né? Fui lá no LinkedIn, vi algumas coisas, eu vi suas postagens, pô, esse cara é interessante, quero convidar esse cara. Aí uma pessoa falou, opa, eu conheço ele. A outra pessoa, quer dizer, fazer parte do grupo, né, te valida, concorda? Com certeza. Né? E te ajuda nos momentos de transição. E aí, falando como profissional, agora não falando como, né, dentro da empresa, como gestor de RH, mas como profissional de RH, qual a importância, né, desse relacionamento, de fazer parte desses grupos, de estar presente, né, fora da empresa? Eu falo que o maior ganho do profissional de RH, olhando para a carreira dele, né, sem olhar a empresa onde ele está, e uma das frases que eu gosto muito é que você tem uma carreira de RH e não crachá. É a primeira frase, e eu trabalho muito isso, você tem uma carreira de RH e não crachá, porque esse crachá ele não pode te definir como profissional. Então a sua carreira de RH é você que vai construir.
E aí, esse poder do networking, né, essas construções. Então, assim, eu tenho relacionamentos com profissionais de RH que eu conheço há 7 anos, há 8 anos, que estão junto comigo, estão sempre participando, a gente está sempre tendo trocas, né, de informações. Eu mostrei recentemente, né, e pode falar do seu evento, tá? Vou trazer. Mas é importante, eu falei recentemente, né, eu fiz um curso de RH e a gente teve lá, né, foi há 6 anos atrás esse curso. Há 6 anos atrás. E esse ano, em abril, essa pessoa que eu conheci lá, a gente manteve alguns contatos durante um tempo depois, mas se perdeu ali, mas tem rede social, sempre curte um post ali. Essa pessoa de 6 anos atrás mandou uma mensagem: Felipe, surgiu uma vaga de gerente de RH aqui, queria saber como está o seu movimento agora, como está a sua posição. Eu falei, olha, obrigado, no momento eu não estou procurando, mas obrigado pela lembrança. Olha, de 6 anos atrás. Sim. E aí, você falou, né? Hoje eu tento cada vez mais fomentar essa comunicação entre os RHs, porque eu vejo que é extremamente importante construir esses laços, como você trouxe. Não é da noite para o dia, e não é, agora que eu preciso, eu vou atrás. Não, é doando sempre primeiro, demonstrando um formato de empatia, né, com os profissionais de construção, né? Então eu venho tentando fortalecer essa comunidade de RH em Ribeirão Preto já há um bom tempo, né? O ano passado eu fiz um evento de RHs aqui em Ribeirão Preto, foi um pouco menor, né? Foram ali para 40, 50 profissionais que já de RH, muita coisa. Que já foi uma luta conseguir trazer esse pessoal para entender, olha, é para o seu crescimento, é para o seu desenvolvimento, né? É para a sua carreira de RH. E esse ano a gente está montando um novo evento também de profissionais de RH, que é o RH4B Experience, né? RH4B porque é um RH para negócios, né? O B é de business, então é RH para negócios. É um evento completo de um dia inteiro, onde a gente vai falar sobre liderança, sobre carreira, sobre inteligência artificial, sobre comunicação estratégica, né? E aí, por que eu falei de contatos há 7 anos? Uma das palestrantes, que é até uma pessoa em comum que a gente conhece, é uma pessoa que eu conheci há 7 anos atrás, em um curso voltado para desenvolvimento pessoal, não era nem da área de RH, mas a gente se conectou e hoje, há 7 anos depois, a gente está fazendo eventos juntos na área de RH, né? Sim. Então, eu convido realmente as pessoas a participarem desses movimentos, porque elas criam laços que vão favorecer o crescimento dela como profissional. Não é, mas eu não estou procurando emprego agora, eu não estou buscando nova oportunidade. Sim, mas você, como profissional, precisa ser visto. Aquela velha frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Eu vou te dar 2 exemplos reais de minha vida que reforçam exatamente o que você falou. Quando eu fui fazer o MBA de RH, eu era executivo de uma empresa, da área comercial de uma empresa. E eu fui fazer porque eu tinha uma equipe grande que precisava fazer. 5 ou 6 anos depois, quando eu fiz a transição para a consultoria, para a área de treinamento, para a área de palestras, as pessoas que me contrataram foram meus colegas. Porque eu conheci eles lá atrás e continuei mantendo contato, falando. E quando eu falei, olha, agora estou precisando de uma coisa aqui, essa transição. E a outra coisa tem a ver com o podcast aqui. Eu vim para Ribeirão 1 mês antes da pandemia. Cheguei aqui em Ribeirão para dar uma consultoria numa empresa, a pandemia começou. Então, eu me enfiei dentro da empresa, foi 1 ano e pouquinho dentro da empresa. Quando eu saí quando acabou a pandemia, eu não ia ficar em Ribeirão. E eu tinha uma decisão nossa, a gente sempre morou em várias cidades, eu não ia ficar olhando, não vou ficar perdendo, não vou investir nisso aqui, porque daqui mais 6 meses nós vamos embora. Beleza. Depois, por motivos familiares, meu filho está com 16 anos, ele falou, não, pai, eu quero ficar aqui, eu estava com 13 para 14, aqui é a minha cidade, eu fiz amizade aqui, a gente resolveu ficar. E aí, no meio do ano passado, eu falei, bom, já que nós vamos ficar, né, eu agora preciso fazer relacionamento aqui, porque eu não estava investindo nisso. O podcast veio a partir disso, dessa necessidade de fazer relacionamentos, e aí procurei a BRH, fui dar aula na Barão, outra coisa. E aí eu vejo essas paredes aqui, né, com 60 e tantas assinaturas, isso veio de você buscar, né? De eu ir lá bater na porta, igual eu fiz com você. Oi, Luiz, tudo bem? Você não me conhece não, mas, né? Pô, você tem um negócio legal aqui, você tem uma... Então, tem que existir esse movimento de você buscar as relações, porque você conhece muita gente legal nesse caminho. Né? Com certeza. E não só muita gente legal, mas muitas experiências que você pode trazer para a sua vida que vão favorecer o seu crescimento, seja em qualquer empresa que você esteja, ou no seu crescimento pessoal realmente, né? Como pessoa mesmo.
E eu vejo que isso é a maior limitação aqui do nosso público de Ribeirão Preto, né? Sim. Essa questão da facilidade de fazer network. Eu já participei de vários movimentos aqui de Ribeirão, porque eu estou sempre também ativo ali para tentar entender, né? E o pessoal faz grupos de RH, né? Vamos fazer um café do RH, Sim. algum grupo, junto o pessoal, aí fala, olha, agora é um momento de descontração, de vocês fazerem network, tá todo mundo quieto, ninguém fala com ninguém, ou você tá conversando com a pessoa que foi junto com você, você não tá fazendo uma nova conexão, você levou uma pessoa junto com você e você tá conversando com essa pessoa somente, e as pessoas têm muito esse receio, né? O que eu vou falar para essa pessoa? E muitas vezes a sua própria história já é um conteúdo incrível para você apresentar para essa pessoa. Por isso que eu gosto de começar o podcast falando assim, conta sua história. Exatamente, porque a sua história já é uma jornada incrível. Às vezes vai inspirar aquela pessoa a uma mudança de mentalidade, a uma mudança de percepção daquilo que ela está vivendo, né? Poxa, você está passando por isso? Você já passou por isso? Eu estou passando agora. Que legal. Como é que você fez? Exatamente. E dali você constrói pontos que favorece sua construção de relacionamento, de networking, e você fica lembrado das pessoas. Poxa, eu lembro do Felipe, ele fez aquilo. Vou perguntar para ele como que foi realmente, vou buscar o contato. Que é a segunda parte do network, né? Eu tenho que estar aberto a conhecer as pessoas, mas eu tenho que manter essas relações. Exatamente. Porque também não adianta eu ir lá num evento, te conhecer, né? Oi, Luiz, tudo bem? Te dou um cartão e nunca mais falo com você. E some, desaparece, né? E é isso que você falou. E o network, ele dá certo, dá muito certo quando ele é uma troca genuína, né? Então, não é só o momento. Então, tá, eu fiz contato ali com aquela pessoa, agora eu vou sugar dela tudo que eu puder e não vou contribuir com nada. Então, ele tem que ser uma troca genuína, né? Eu não tenho nada para contribuir. Claro que tem. As pessoas se limitam demais no pensamento de, eu não fiz nada grandioso. Só que muitas empresas não estão fazendo o básico. E talvez você esteja fazendo o básico, bem feito, e está tendo resultado do que aquela que está pensando nos planos maravilhosos e está perdendo gente. Sim. Não, e que às vezes, né, nossa, o que você falou é perfeito, eu concordo muito com o que você falou. A gente tem essa tendência a não valorizar as nossas conquistas, né? Eu não sou um mentor, não sou um coach, não me posiciono assim, mas eu sempre falei de carreira, né? Sempre a partir do meu ponto de vista, né? Por isso que eu não gosto de me colocar como mentor, como coach, porque eu tenho os livros, né? O Não Deixa a Vida, do Desemprego, os 50 Dicas que são sobre carreira, mas sempre assim, contando a minha história, né? O que eu fiz, como que eu agi. E eu vejo, assim, eu sempre falo o seguinte, a primeira coisa que você pensar o seu futuro é o seguinte, para. Joga seu currículo fora, porque aquele currículo ali você escreveu, pegou um modelo, joga ele fora. Para, durante um final de semana, durante uma semana, o tempo que for necessário. Olha para trás tudo que você fez. O que você gostava de fazer? O que te dava de prazer? O que você sentiu assim, nossa, isso aqui foi uma conquista? Esse primeiro momento de repensar a carreira, ele tem dois objetivos. Primeiro, você pensar para onde você quer levar a sua carreira, né? Se eu gostava de fazer, foi a minha decisão. Quando eu decidi dar aula, eu olhei para trás e falei, o que eu gosto de fazer? Eu gostava de treinar minha equipe. Então deixa eu transformar isso numa profissão. E a segunda função desse parar e olhar para trás é o seguinte, valorizar as coisas que eu fiz. Às vezes a gente não valoriza essa história que você contou, de ir para uma empresa pequena, que não tinha um RH, de você propor, de você fazer um onboarding, que pode parecer uma besteira, um negócio simples, um processo simples, mas, cara, para quem está chegando faz toda a diferença. Isso tem um valor que você tem que trazer e falar para as pessoas disso, né? É a conquista, né? Você conseguiu realmente ter pequenos resultados, as pessoas querem só o grande, né? Elas querem olhar ali, uma diferença, ganhei um prêmio porque eu implantei. Não, os pequenos passos ali dentro, eles constroem a sua história e fazem com que você realmente entregue resultados para aquilo. Eu vejo que é aquilo, eu volto na frase, que eu gosto muito dessa frase, né? Você tem a sua carreira de RH, né? Então, quando você olha para a sua carreira de RH, as conquistas que você teve, os crescimentos que você teve dentro da empresa, os reconhecimentos que você teve, eles são frutos das pequenas entregas que você vai fazendo, que vão construir o grande, né? Ninguém começou num cargo de gerente, se você realmente, desde que você realmente tenha tido ali uma trajetória de carreira, né? Se você for filho do dono, sim, aí outra hora. Mas a gente tá falando de construção de carreira mesmo, né? Você já ajudou tantas pessoas. Eu gosto muito dessa reflexão que você falou, e muitas vezes eu olho para os profissionais e falo, quantos líderes você já conseguiu ajudar para tomarem decisões assertivas dentro da empresa?
poxa, lembro que eu falei com o líder, ele conseguiu solucionar o problema, olha isso é uma conquista. Às vezes uma pessoa ali do operacional que você foi lá, fez um bate-papo ali, mudou exatamente, né? Quantas retenções de colaboradores você já conseguiu fazer pela empresa sem ter que oferecer alguma coisa, sem ter que prometer nada, simplesmente por ouvir aquela pessoa, simplesmente por estar com uma escuta ativa. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É isso. Essa é a sua conquista. E essa conquista é excelente, porque tem empresa que está pagando benefício, fazendo isso, fazendo aquilo, não está retendo. Não está retendo. Se numa conversa com o colaborador não prometeu aumento, não prometeu crescimento, se entendeu, foi empático com a pessoa, pensou em propósito de melhoria, conversou com o líder, a pessoa está feliz, está satisfeita, é uma conquista gigante. Sim. Então, assim, não é o grande que vai fazer, não é o extraordinário. Nossa vida é feita de passos. Exatamente. Né? O pessoal vem falando muito, né? O pessoal de marketing fala muito sobre isso, né? Não é inventar a roda já está feita. É o jeito que você está utilizando a roda, é o formato, é o caminho. Então, assim, as pessoas não precisam criar nada grandioso. Elas precisam fazer o básico bem feito, que já traz resultados incríveis, né, para a área do RH, e ter constância. E o que você falou, né? Assim, não é uma crítica, é uma constatação. Olhando para as empresas da nossa região, grande parte delas ainda estão no basicão, né? Sim. No DP ou no RH operacional, confundindo DP com RH. Exatamente. E, às vezes, um processo de onboard que você faz bem feito, uma conversa, algo que melhorou o clima organizacional de uma equipe, né? Isso já faz uma diferença absurda dentro desse contexto que nós estamos. Ela já tem quase uma hora que nós estamos falando, e aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre o seu evento, sobre o RH4B, qual é o contexto, quem é que cabe lá, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, esse evento não é para mim, né? Não estou nesse momento da carreira, tem essas coisas assim. Então eu queria que você explicasse um pouco mais qual é a sua ideia, como que é a construção, o que tem lá dentro, para que a gente, né, poder também falar com esse pessoal de RH. Ótimo. Então, o RH4B Experience, ele veio da ideia realmente de unir os profissionais de RH, mas não só eles, as lideranças e também empresários. Por que esses empresários vão estar lá? Porque a gente vai falar do RH como centralizador dessa potencialização de resultados para a empresa. Então, a ideia é trazer o público dos empresários também, que tem esse sentimento de dono, né? Que não tá com esse sentimento de executivo ali, mas de dono, para mostrar, olha, se você investe no RH, você consegue sim ter redução de custos, né? O RH não é só aumento de custo para a empresa, você consegue trabalhar. Então, todo o formato do evento, né, ele vai ser um evento de um dia inteiro, no dia 13 de setembro, é um sábado, então ele vai ser das 8 às 18 lá no Taiwan Hotel. Então ele vai ser um dia inteiro voltados para a gente falar de estratégias de negócio com o RH como centralizador. Então eu vou falar sobre inteligência artificial, né? Vou trazer sobre transformação digital, papel do RH e o que isso traz de impacto para a empresa. Vamos falar de liderança, né? Como que a liderança pode ter o RH como um apoiador, como desenvolver melhor a sua liderança, né? Como os líderes podem entender esse desenvolvimento. A gente vai falar de marca pessoal, que é isso que a gente falou bastante, né? Então a gente vai ter uma pessoa para falar de marca pessoal, né? Como que você constrói a sua marca pessoal dentro da empresa, com posicionamento, né? Com comunicação. Então a gente vai falar sobre comunicação estratégica, como se comunicar da melhor forma, como garantir essa comunicação. A gente vai ter alguns painéis interativos sobre, por exemplo, recrutamento e seleção. Então, o avanço da inteligência artificial dentro do processo de recrutamento e seleção, né? Que é uma coisa que vem se criticando. Exatamente. Tem gente que ama, tem gente que odeia, né? Fala que prejudicou e acabou com o recrutamento realmente. Então, a gente vai discutir sobre isso, trazer um pouquinho mais de clareza. E o grande intuito do final ali do treinamento é que o pessoal vai sair de lá com um material prático para colocar em prática no dia a dia. Então, segunda-feira eu posso já colocar. Exatamente. E com material realmente, com apostila, né? Com material online também ali que eles vão ter. Vai ser um Notion de implementação que eles vão ter ali para sair de lá realmente com o que fazer depois daquilo. Que foi o que a gente falou. Muitas vezes a palestra motivacional lá, ele sai com a pílula só, né? Tá, e agora o que eu faço com isso, né? Veio a motivação, o que eu faço para dar sequência? Então, de lá o pessoal vai sair com um material prático para colocar no dia a dia. Para realmente executar tudo aquilo que foi falado, o pessoal vai ter um direcionamento para ser feito, né? Sim. Então é um evento realmente que vai unir esses profissionais, RH, lideranças e até empresários que vão estar presentes, né? A gente já tem alguns patrocinadores que vão estar fazendo ativações de marca lá, que vão estar
vivenciando e trazendo soluções para esses profissionais, tanto profissionais de liderança, profissionais de RH, né, que sofrem ali com algumas demandas que precisam. Então, realmente é um evento completo que eu quero expandir, porque a gente vê esses tipos de eventos somente em São Paulo, longe daqui. Aí o profissional fala, nossa, é custo para ir, é hotel. Então, trazer isso para cá. Esse movimento precisa ser feito com Ribeirão Preto, né? Lá na BRH, a gente tem falado muito sobre isso, né? Por que os eventos têm que ser só lá em São Paulo? Né? Por que não trazer as coisas? Pô, a gente é uma região rica, uma região que tem muita empresa, região grande, com muitas cidades sob a influência de Ribeirão Preto. Tem que trazer as coisas para cá, né, cara? Exatamente. De nível, né? Coisas de alto nível. Esse é o intuito, né? Então começou ano passado com um grupo de 40, esse ano a gente está esperando um público bem maior, então a gente tem ali, e é um evento, por que ele chamou de RH for B Experience? Porque eu quero trazer uma experiência para as pessoas que vão vivenciar aquele dia. Eu não quero que seja mais um treinamento que ela vai, ou mais um evento de RH. Aquela história de ficar lá vai. dentro, sentadinho, ouvindo um negócio. Exatamente. Não, eu quero que vai ser uma experiência. Então vão ter várias experiências, né? Desde experiências sensoriais, experiências práticas, dentro do evento, que vão fazer com que as pessoas realmente tenham essa mudança de percepção do RH para dentro das empresas e realmente saiam com essa sensação de, poxa, eu consigo fazer diferente, eu tenho que olhar para a minha carreira e eu consigo trazer resultados para a empresa onde eu estou. E é importante isso que você falou, né, de não trazer só o profissional de RH. Eu acho que tem espaços para falar, né, do profissional de RH, falar dos problemas do cotidiano e fazer benchmark, coisa. Tem um espaço de RH para falar da carreira em RH, né, por isso que eu falo, eu gosto de trazer o profissional de RH, porque ele fala da carreira das pessoas, mas da própria carreira. Sim. Existe uma carreira em RH que você precisa construir. Mas trazer também o executivo, trazer também o empresário para aquilo que a gente falou lá no início, né, de mostrar para a empresa de que o RH tem que estar na decisão estratégica. Né? Ele tem que estar presente naquela conversa. E é legal você trazer esses outros temas, né? Por exemplo, marca pessoal. Um negócio que eu abordo há muitos anos, porque existe um certo preconceito, né? As pessoas acham que marca pessoal é você ficar falando bem de você mesmo, é você ficar aparecendo nas redes sociais, e não é, né? A marca profissional, a sua marca, eu falo o seguinte, né? Nós estamos caminhando para um mercado de trabalho, eu tenho conversado isso com com vários entrevistados aqui, existia, você contou a história do seu pai, ficou 47 anos numa empresa. A minha geração aprendeu isso. Depois vem uma geração intermediária aí que fala assim, eu não vou ficar na mesma empresa, mas vou ficar na mesma profissão. E agora a gente vê cada vez mais, né, principalmente a geração Z, assim, eu quero ter profissões diferentes, explorar e tudo mais. Então, nós estamos caminhando cada vez mais para um ambiente de trabalho em que eu vou ter várias profissões e várias empresas nas quais eu vou trabalhar. Algumas eu vou trabalhar como contratado, outras como projeto, outras né? É uma vida profissional que você vai estar o tempo todo se buscando novas. Exatamente. E neste contexto, a marca pessoal, nesse sentido, ela tem um papel fundamental, é o seguinte: eu dou o meu exemplo como consultor. Eu sou tão bom quanto o meu último trabalho. Se eu fizer um bom último trabalho, eu terei indicações para os próximos. Se eu não fizer, eu não terei indicações para os próximos. Vou trazer aqui para o podcast. Se eu fizer entrevistas ruins, eu não vou conseguir atrair gente boa para poder vir. Então, a marca pessoal é isso, ela é construída no cotidiano, nas relações, no que eu entrego, na minha postura, em como eu me posiciono, na minha relação no network, como eu falo com as pessoas, como eu sou visto pelo meu network. É uma construção, não é ficar fazendo propaganda de você, né? Exatamente. Então isso é importante falar com o profissional de RH. As pessoas confundem muito isso, né? Quando fala de marca pessoal, as pessoas acham que é essa visibilidade que elas precisam ter, mas é a construção da sua essência como profissional. Então, quando você olha para a marca pessoal, é a construção do seu posicionamento. Porque você pode sim ser um RH, depois você ser um financeiro, depois você ser um comercial, só que a sua postura, né? O seu jeito de trabalhar, a sua forma de conduzir conversas, né? Isso é a sua marca pessoal. É como as pessoas vão ver, poxa, o Cachito, ele olha ali, eu sei que se ele estiver dando um treinamento para vendas, o posicionamento dele, lógico, o conteúdo, o formato, ele vai ser diferente, mas o posicionamento dele, o nível de entrega daquele profissional, ele vai ser o mesmo dando um treinamento para uma área financeira. Sim. Então, é a marca pessoal, né? É esse desenvolvimento. E as pessoas precisam trabalhar isso
eu volto a dizer, é sobre a carreira delas, é sobre o que elas estão construindo, né? Então, quando eu conheço uma pessoa, eu olho para aquela pessoa e aí surgiu uma oportunidade lá dentro da empresa. Eu falo, poxa, aquela pessoa, no formato que ela se apresentou comigo, na postura que ela teve, na forma da comunicação que ela teve, ela cabe nessa posição. Sim. Vou entrar em contato com ela. Então, as pessoas, elas deixam essa marca, né? A forma que você vê se comunicando com ela. Felipe, então todo momento eu preciso ser um robô. Não. E aí onde a gente entra realmente na marca pessoal, as pessoas vão entender que aquele momento é o seu momento de descontração. Sim. Você está saindo de um momento mais informal, que não é para um momento de profissional. Então, é igual quando a gente fala de cultura, que você falou, né? Então a cultura é engessado, é isso? Não, ela vai variar, ela vai andar de acordo com o sentimento dos setores dentro da empresa. Então as pessoas precisam entender. Numa empresa você tem várias empresas diferentes. Várias empresas diferentes. Então a marca pessoal é muito importante. Eu vejo que isso faz muito sentido para a construção da carreira, seja para qualquer área, não é só para o RH, é para qualquer área. O quanto você está realmente se preocupando com a imagem que você está passando, né? Com esse posicionamento que você está passando, não é imagem estética, Sim. É a imagem realmente profissional para isso. Não, e é interessante, assim, como eu abordo esses 3 públicos aqui, eu trago pessoas para falar com esses 3 públicos, então, assim, na semana passada, por exemplo, eu entrevistei 2 ou 3 pessoas, todas falando da questão do etarismo, né, carreira 50 a mais. E é lógico, é uma visão de mundo, é uma pessoa que foi educada naquela visão de mundo, né? A gente vê isso mesmo muito dentro das empresas, né? Como isso está acontecendo. E não está errado ela se posicionar daquele jeito, porque foi como ela aprendeu, né? Tudo bem, a gente tem que evoluir, aprender coisas novas. E do outro lado, eu entrevisto pessoas jovens aqui, iniciando a carreira, pessoas no começo, que têm uma outra visão completamente diferente. Independente, se você está no início da carreira, no meio da carreira, no final da carreira, ou no momento de reposicionamento da carreira, você só vai construir a sua carreira se você tiver a rédea dela e você conhecer, né, outras possibilidades. Eu tive uma carreira comercial, depois dentro da minha carreira executiva eu tive uma carreira de logística, depois eu tive uma carreira como professor, que eu tenho até hoje, depois uma carreira como consultor, agora uma carreira que estou começando aqui essa carreira, tudo que eu coloco muita força em tudo que eu faço, mas assim, são aprendizados, e todas elas, é o que você falou, é a postura. E você falou uma coisa, cara, que para mim é fantástica. Você percebe quando é robotizado. Eu vejo umas palestras, treinamentos, cursos de network, e o cara fala assim, quais os passos que você deve seguir para fazer network? Fale assim, cara, não adianta. Isso aqui que a gente está fazendo, um olhar para a cara do outro, olhar para o olhar do outro e falar assim, esse cara está falando algo que ele acredita, é muito diferente. Por exemplo, dar um exemplo daqui. Eu já entrevistei diversas pessoas de RH aqui, diversas pessoas que têm uma atuação fora da empresa. Mas, conversando com você, eu sinto na sua fala uma coisa genuína de dizer assim, eu quero incentivar as pessoas de RH a se desenvolver. Isso é genuíno, não é uma coisa forçada, não é porque você quer vender curso, né? Que a gente vê isso muito nesses vendedores de curso. É uma coisa genuína. E tudo que você faz de genuíno, que você faz com coração, você faz bem feito. Exatamente. Né? E você põe seu coração naquilo. Né? Exatamente. E eu falo muito que as pessoas, quando elas olham para a marca pessoal, né, elas olham para esse desenvolvimento delas, elas precisam realmente ser genuínas, porque as pessoas, elas compram isso, né? Elas olham para você, elas vão entender. E aí eu falo, os profissionais eles precisam entender sobre marca pessoal para eles poderem se vender também da melhor forma. A gente, numa entrevista de emprego, a gente está se vendendo. Não tem como a gente falar que não. A gente está negociando numa carta proposta que você recebe e numa contraproposta que você faz, você está negociando. Então você está falando sobre vendas. Não gosto de vendas. Você está se vendendo. Eu não gosto de marketing, mas você está fazendo. Exatamente. Você é uma empresa. Você é uma empresa. Você está vendendo as suas horas para a empresa e a empresa está pagando pelas suas horas de trabalho, né? Então, quando a gente olha para esse cenário, e aí que vem mudando muito esse cenário do marketing e vendas, né, que foi até que você conversou, a gente vem entendendo muito sobre isso. As pessoas não estão comprando mais só por esse sentimento, né? Elas querem comprar porque elas realmente entendem o propósito daquilo. E aí, quando você traz isso para sua mentalidade de carreira,
Então as pessoas não vão te contratar somente por aquilo do currículo que você trouxe lá. Que aquilo lá você colocou, tá lindo, tá bonito, tá estruturado. Você pegou um modelo ali. Um modelo bonito ali, que tá estruturado, mas no momento de você chegar e explicar tudo aquilo, quando a gente olha para a carreira, e é até legal falar sobre isso que você falou, eu vejo muito que os profissionais, eu até fiz uma postagem sobre isso, que as pessoas elas são colecionadoras de muitas vezes de certificados, né? Eu fiz tal curso, aí vai lá, e aí eu até recebi algumas críticas, eu falei, eu não gosto que as pessoas ficam postando certificado no LinkedIn. Ao invés de postar o certificado, posta, olha, fiz um curso, aprendi tal coisa, apliquei tal coisa e tive esse tipo de resultado. Sim. Poxa, o que adianta você fazer um curso e você não ter colocado nada em prática daquilo? Não ter colhido nenhum resultado. Então, você colocar lá no seu currículo que você tem formação disso, beleza, é lindo. Mas no momento da entrevista que você está falando da sua marca pessoal, por isso que eu falei da essência, né? Se vendendo, olha, nesse curso aqui eu consegui ter tal aprendizado, eu levei isso para dentro da empresa. Com esse aprendizado e com isso que a gente teve esse tipo de sucesso ali dentro da empresa, de resultado, ou até dos seus fracassos, porque o reconhecimento dele, olha, eu tentei por esse motivo aqui e acabou não dando certo, mas aí disso eu tirei um aprendizado muito forte, mudei, porque as pessoas, elas não vão acertar sempre, elas não vão ter êxito sempre. Você sabe que você falou uma coisa, cara, que me chama muito a atenção, eu sempre falo isso sobre empreendedorismo. Só se fala do sucesso. Exatamente. Você não vê um curso de empreendedorismo assim, eu quebrei. E 90% dos negócios quebram. E eu tenho que falar, e isso eu sinto falta em tudo. Em eventos como o seu, por exemplo. Né? Eu tenho que falar assim, eu fiz aqui, deu errado. Nossa, perdi gente por causa disso aqui. Porque senão, quem está assistindo, quem está lendo, acha assim, eu sou muito ruim, porque todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, todo mundo dá certo, tudo que a pessoa faz dá certo, e o meu não deu, né? E na grande maioria das vezes não dá. Você aprende também nos erros. E eu sinto falta disso quando se fala de empreendedorismo, quando se fala de marketing, né? De falar assim, a marca que deu errado, que quebrou, que não fez a coisa certa, o profissional que tomou uma decisão errada. Eu já tomei decisões erradas na minha vida, né? Muito erradas, e que eu penei durante um tempo para poder consertar aquilo, e talvez se tivesse ido por um outro caminho, mas é o que eu falo, você tem que olhar para os erros, mas tem que olhar o caminho que você construiu, independente. E aí, cara, infelizmente, eu estou adorando o papo, mas nós vamos ter que caminhar para finalizar. Bom, você falou do evento, mas eu queria agora já que você é esse profissional que tem genuinamente essa preocupação com o desenvolvimento do RH, dos profissionais de RH, se deixasse um recadozinho para essas pessoas e se despedisse os seus links, o link do evento, tudo isso, né? Depois nós vamos colocar nas postagens, vai para o YouTube, vai para o Spotify, vai para as redes sociais também, a gente coloca sempre os links, mas queria que você deixasse um recado para esse profissional de RH, então, que está, né, como ele se posiciona, o que ele tem que buscar aí. Bom, já de antemão agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, e eu vejo que para os profissionais de RH, eles precisam buscar o seu autoconhecimento. Primeira coisa, entender realmente se aquilo que você está fazendo é porque você ama fazer aquilo, se é realmente algo que você quer seguir como carreira, porque assim como todas as outras, não é uma carreira fácil, não é uma carreira que só vai ter coisas positivas, né? Então, fazer demissões é ruim, acompanhar processos em massa de demissão, esses layoffs que acontecem, são horríveis de ser feito, né? Então, assim, a pessoa precisa gostar daquilo que ela está fazendo e realmente colocar em prática tudo aquilo que ela aprende. Eu sempre bato muito nessa tecla com os RHs. Não adianta você conhecer de tudo se você não vai colocar em prática. E fazer o simples muito bem feito, tá? Os RHs que eu vejo, assim, eles querem trazer a inovação para dentro da empresa. Beleza, Felipe, eu entendi que o RH estratégico é importante para a empresa, eu vou colocar tudo de uma vez. Aí ele começa fazendo o plano de cargos e salários e não termina. Aí ele faz uma pesquisa de clima e não tem plano de ação. Aí a pesquisa de clima não serviu para nada. Desmotiva mais ainda. Por que eu vou responder? Nada acontece. Então, cada processo ele precisa ter o seu começo, meio e fim. Ele precisa ter acabativa. Lógico que o fim pode ser uma sequência de um plano de ação, mas aquele processo terminou e você começa um plano de ação relacionado àquilo. Então, meu conselho para os profissionais de RH é: coloquem em prática tudo aquilo que eles aprendem e tenham o senso de começo, meio e fim. Iniciativa e acabativa. Acabativa. Porque muitas vezes os RHs estão pecando em querer trazer tudo novo e no final não medir. Eu não vou medir porque eu acho que o meu resultado não vai ser positivo.
mas é importante você medir e ver que naquilo você não foi bom e pensar em como mudar isso. Foi o que eu falei, olhar para o fracasso também e pensar, tá bom, eu deveria ter feito de outras formas, porque isso vai te fazer crescer como profissional. Então, ter a acabativa, mensurar os resultados daquilo e olhar para o negócio com um olhar de negócio, com um olhar de business, né? Olhar para o negócio não só com as suas ferramentas de RH, mas o que isso impacta para o negócio. Eu tenho certeza que as pessoas vão começar a realmente ter um olhar diferente e crescer na carreira de RH, podendo sentar em mesas estratégicas de decisões, de planejamento estratégico, orçamentário da empresa, poder ter voz ativa para poder ajudar a empresa a seguir um caminho ali que seja de sucesso. Legal. Bom, primeiro só te agradecer. Acho muito legal o seu evento. Acho que eu vejo alguns movimentos nesse sentido. A própria BH faz esse movimento também, mas vejo que existe um espaço enorme aqui na nossa região para isso. A grande maioria das empresas, né, por ser uma região que você não tem grandes indústrias, né, são empresas médias e coisas, tem o agronegócio que é grande, a gente vê pouca estruturação no RH, concordo com você com isso, mas existe essas iniciativas que precisam ir se juntando e construindo uma grande comunidade, né, um ecossistema de RH aqui na nossa região, porque assim, quando a gente fala, por exemplo, de inovação, aqui é uma região que está se desenvolvendo muito em inovação, né? Você tem lá o Davi, que é um lugar fantástico, você tem o Supera Park. O que é aquilo? É um ecossistema, é um tanto de gente lá dentro que está falando daquilo o tempo todo. E a gente acha que precisa desenvolver esse ecossistema de RH, né? Exatamente. Juntar essas iniciativas e fazer com que as pessoas falem de carreira, falem de processos, falem de soluções, falem de problemas, né? Acho que cabe muito isso. Então, só te agradecer. O Somos Mais Que Um é sobre isso, né? Eu acredito muito nisso que você contou lá, de que você fez um curso com uma pessoa há 7 anos atrás. Por que o nome é Mais Que Um, né? Porque toda vez que você conhece uma pessoa, você sai melhor e a outra pessoa sai melhor e você deixa de ser uma pessoa só e passa a ser uma comunidade, passa a ser mais pessoas. Então é sobre isso. Te agradeço muito de ter vindo, de ter contado isso. Espero que, né, os cortes aí ajudem a divulgar também o evento. E, bom, se você gosta disso, Somos Mais Que Um é isso, são causos, são histórias, são pensamentos, sensações, sentimentos, mas mais do que tudo, né, conhecer pessoas. Eu acredito muito na comunicação, acredito muito em conhecer gente nova e conversar com as pessoas, em criar essa sensação de 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? Eu sempre falo que 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de nos seguir. Os cortes estarão nas nossas redes sociais e até o nosso próximo curso.